Acesse o Portal do Peregrino, www.portaldoperegrino.com.br. O evangelho de hoje que nós vemos é de São Mateus, capítulo 10, versículos 17 a 22. Hoje Jesus orienta os discípulos, sabendo da missão deles, que vai ser parecida com a do Mestre. Muitas vezes terão que enfrentar autoridades que irão questioná-los, querendo ali saber mais coisas. Então Jesus orienta: o momento que for levado para os tribunais, tiver que ficar diante de governadores e reis, não se preocupe com o que vão falar, como que vão proceder, porque nessa hora o Espírito Santo de Deus virá e falará através de vós. Então Jesus anima os discípulos para que eles sejam corajosos e possam então levar com tranquilidade a missão, no sentido de que, mesmo no momento ali por vezes difícil, sabemos que o Senhor está conosco e nos capacitará para podermos corresponder ao seu agrado e dar o bom testemunho que Ele espera e conta conosco em toda a vida. E é assim então que Jesus faz os discípulos terem firmeza e perseverança para viver bem com amor e com carinho. E assim o Senhor nos ensina para também sermos sempre discípulos e missionários seus, suas testemunhas, para que possamos então ajudar a evangelizar e todos os dias então pedindo a graça e a bênção de Deus, a sabedoria, para que o Espírito Santo também nos conceda o bom discernimento para que possamos dar o bom testemunho e ajudar a evangelizar com fé e com confiança para o bem de todo o povo de Deus. Depois Jesus fala para os discípulos, falando daquilo que acontecerá às vezes dentro de alguma família. Um irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho se levantará contra o pai e até alguns deles ali vão se matar. Ou seja, não terá paz às vezes dentro de algumas famílias, infelizmente. Sereis vós, discípulos meus, sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então Jesus orienta os discípulos para que eles também saibam que nem todos vão aceitar a mensagem do Senhor. E aí que Jesus fala que em algumas famílias terão as revoltas, um pai contra o filho e tudo mais. Acontecerá ali às vezes de mal, infelizmente. Por quê? Porque nem sempre acolherão a mensagem e saberão amar o Senhor, por isso não terão às vezes a mesma forma de amar e de viver, e aonde terão discussões e brigas e às vezes até levando para algo mais forte ainda, como Jesus falou, ali alguns até matando o outro por causa de não viver corretamente, não se aceitarem, não querer ali ser fiel com o Senhor e querer caminhar com Ele, querendo viver do seu jeito, então não vai aceitar a verdade do outro e acontecerá então as intrigas. E isso o Senhor nos ensina também para que nós possamos ter então também conosco o conhecimento sempre da sua palavra. Infelizmente, quando vemos às vezes também nos dias de hoje, aí algumas famílias, às vezes dentro da própria família, ali discussões, revoltas e as grandes intrigas que acontecem, então lembremos que o Senhor já deixou claro que infelizmente acontecerá isso às vezes quando lá a família não pensa igual e acabam querendo então se dividir por causa do Senhor. Então que o Senhor nos conceda sabedoria, discernimento, cuidemos da nossa vida, da nossa fé, para que possamos sempre dar o bom testemunho, zelar pela nossa pessoa, pela nossa família e que o Senhor possa contar com nós de sermos seus discípulos e missionários, anunciadores e construtores da paz para o mundo caminhar bem,
com fé, com carinho e com perseverança. E no dia de hoje também a igreja celebra o dia de Santo Estevão, um dos 7 diáconos lá dos Atos dos Apóstolos. Estevão, que teve uma morte violenta porque estava evangelizando, ensinando ao povo de Deus como seguir o Senhor e ser dele, mas as autoridades da época, os inimigos do Senhor, ali, não aceitando Estevão, o seu testemunho, acabaram então apedrejando Estevão, e o qual teve uma morte violenta, mas não deixou de ser fiel a Deus, mesmo morrendo de forma trágica, mas foi fiel até o fim e por isso deixa o exemplo para nós. Como Jesus fala em tantas passagens, não tenho medo de quem pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Então o que significa? Também sejamos pessoas de coragem, não tenhamos medo de falar a verdade vos libertará, como Jesus fala em São João, e é assim que precisamos ser discípulos e missionários do Senhor, com fé, com coragem, anunciando e levando a boa nova de Deus para todos e ajudando o mundo a caminhar com dignidade, com amor e com paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Santo Estevão, que celebramos hoje, abençoe-vos hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus.